Bom, a União Europeia está preparando um fundo bilionário para ajudar economicamente os países lá, do velho continente. O Reino Unido já reconheceu que o número de desempregados disparou por causa da pandemia. E quem vai falar mais sobre isso é o nosso correspondente Ulisses Neto, que fala de Londres. Oi, Ulisses, quais as informações? O áudio do Ulisses, um minutinho, Ulisses. Vamos testar novamente o áudio do Ulisses, que vai trazer essas informações sobre a ajuda econômica da União Europeia para os países de lá. Agora o áudio do Ulisses já está ok? Kalina, inclusive essa ajuda da União Europeia é importante, apesar dos países estarem, de uma certa maneira, todos saindo dos bloqueios e do isolamento social de forma diferente, porque o coronavírus atingiu o continente de forma diferente, mas a questão da União Europeia, e aí tem a grande discussão. É bom lembrar que antes de toda a pandemia, a novela no Reino Unido era o divórcio, o Brexit, e aí o Reino Unido saiu da União Europeia e agora é saber como é que será essa ajuda, não é, Kalina? Exatamente. Ulisses aqui de volta com a gente. Ulisses, pode falar como que vai funcionar toda essa ajuda aí? Vamos lá, então. Aqui em Londres, 8 horas e meio-dia, melhor dizendo, e 47 minutos. Nós estamos 4 horas à frente de Brasília, um dia muito bonito na capital britânica. E hoje foi confirmado que o desemprego aqui no Reino Unido, por conta da pandemia de coronavírus, disparou em abril em um ritmo sem precedentes. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas britânico, os pedidos de auxílio dispararam quase 70% em abril na comparação com março. Isso representa 856.500 pessoas a mais pedindo o apoio do governo porque perderam renda, perderam trabalho desde que a pandemia começou e, claro, na sequência, o confinamento decretado no Reino Unido. Pior que isso é o fato de que esse dado, ele só cobre uma semana de quarentena no país até agora. E os britânicos já estão, aqui a gente já está na 8ª semana de confinamento. O governo britânico lançou um grande programa para proteção de renda e emprego, que vai pagar salários do setor privado por até 8 meses. Mesmo assim, o impacto do coronavírus nas economias europeias tem sido devastador. Ontem, a França e a Alemanha deram um passo importante na tentativa de conter os estragos da pandemia no continente. Os fundadores da União Europeia concordaram em criar um fundo para reativar a economia do bloco na ordem de 500 bilhões de euros, ou equivalente a mais de 3 trilhões de reais. O plano de Emmanuel Macron e Angela Merkel é permitir que a Comissão Europeia levante esta cifra no mercado de capitais e repasse o dinheiro para os seus membros. Esse dinheiro também seria disponibilizado como socorro financeiro e não como empréstimo, o que a União Europeia fez nas crises passadas. Ou seja, os países que receberem essa ajuda, eles não vão ter que pagar o bloco de volta, que absorveria de forma conjunta a dívida. Caso esse plano seja aprovado, porque ele ainda precisa ser debatido com todos os integrantes, o plano vai ser fundamental para ajudar países que já estão altamente endividados e que vão sofrer mais com a pandemia. As projeções do próprio bloco apontam que o impacto do coronavírus será desigual, com a Grécia, a Itália e a Espanha sendo os países mais atingidos, todos com contração no PIB acima de 9%. A União Europeia, que até agora só mostrou falta de coordenação nas ações de combate à pandemia, tenta recuperar o tempo perdido, mas alguns países já demonstraram que não são favoráveis a este plano, incluindo a Áustria e também a Suécia. Ambos se encontram em situação econômica mais ajustada que os vizinhos do Sul, mas nem por isso estão a salvo da crise econômica adiante. E o Thiago citava a questão do Brexit, De fato, as negociações ainda estão acontecendo, mas o impasse é bastante grande. Imagine no meio dessa pandemia, de todos os debates que estão sendo realizados por aqui, ter que falar também sobre um acordo comercial, Isso não está caminhando para frente e há uma preocupação muito grande, porque os britânicos, é claro, não vão ter acesso a esse fundo aí bilionário que os europeus estão preparando para reativar a economia. Kalina. Muito bem, Ulisses, com as últimas informações da Europa e volta ao longo da nossa programação.